Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio WLC. Recentemente, eu estava lendo uma coleção de citações sobre o amor de Yahweh pelos pecadores. Era incrível e com certeza minha fé se fortaleceu. Isso faz com que nosso coração transborde pelo imenso amor que Yah tem por nós. Bem, para mim, duas das citações me marcaram profundamente e ambas foram atribuídas a Santo Agostinho. Uma delas dizia: Yahweh ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós. Não é maravilhoso? É o amor de Yah por cada um de nós como indivíduos que atrai nossos corações a Ele. E o programa de hoje: não é pecado ser um humano. A outra citação dizia: o amor de Yahweh é incondicional e tenha certeza de que o seu também o seja. Eu comecei a pensar sobre essas palavras. Odeio dizer isso, mas algumas das pessoas mais críticas e até insuportáveis que jamais gostaríamos de conhecer são cristãs. De todas as pessoas no mundo, os crentes deveriam ser os mais amorosos, os mais gentis e os menos críticos, mas, infelizmente, isso muitas vezes não é o caso. Eu fiz essa pergunta ao Will Santos sobre essa questão do porquê os crentes são muitas vezes os mais críticos e que não deveriam agir assim. Nós até dizemos que fazemos isso por amor, mas ainda é um julgamento e uma crítica. E sua resposta me pegou de surpresa. Ele disse: temos a ideia de que, de alguma forma, é pecado termos a natureza humana ou sermos um humano. A princípio, eu não tinha certeza do que ele queria dizer, mas ele explicou que muitas vezes os cristãos acreditam que alguns elementos básicos da humanidade são pecaminosos. Mesmo as emoções humanas mais básicas de raiva, depressão ou tristeza, em diversas situações temos a ideia de que sentir isso é de alguma forma um pecado, mas ele afirma que não é. Pedi a ele que falasse sobre isso hoje. E mais tarde, a Laura Lee, na promessa diária de hoje, terá uma outra história verídica e que inspirará a nossa fé. Will, por que você diria que a raiva não é pecado? Bem, primeiro porque simplesmente não é. Mas antes de entrarmos nisso, eu gostaria de voltar à segunda citação que você mencionou agora há pouco. Você poderia lê-la para nós novamente? É aquela que fala sobre o amor de Yahweh ser incondicional. Sim, claro, diz: o amor de Yahweh é incondicional e tenha certeza de que o seu também o seja. Isso toca em um ponto muito importante. E quando entendemos, podemos de repente ver uma das formas mais sutis de Satanás para separar os crentes de Yahweh. Agora, todos nós sabemos que Yahweh nos ama e que seu amor é incondicional. Mas será que o nosso amor também o é? Amamos aos nossos semelhantes como a nós mesmos? Gostamos de dizer que sim, mas vemos como muitos de nós tratamos os outros e provavelmente não demonstramos tal amor. Não é assim que funciona? Bem, acho que amamos aos nossos semelhantes como a nós mesmos e achamos que todo mundo procede dessa maneira. Mas este é o problema, porque se você não se ama ou se você se detesta, essa atitude irá influenciar na maneira como você se sente e trata os outros. Todos nós sabemos o que os cristãos deveriam ser, ou seja, gentis, amorosos, compreensivos, educados, perdoadores, compassivos, alegres. Basicamente como Yahushua era. Exatamente. Mas se as nossas emoções interiores estão cheias de ódio, mesmo que esses sentimentos sejam dirigidos a nós mesmos, será mesmo possível sermos amorosos, compassivos, gentis, pacientes, alegres e perdoadores com os outros?
Seria bastante difícil, não é mesmo? Yahushua falou sobre isso. Vamos ler em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Você poderia ler isso para nós, por favor, Chris? Posso sim. Diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nossos corações estão cheios de espírito de crítica, mesmo que seja dirigido a nós mesmos, como podemos ser gentis, amorosos e receptivos aos outros como Yahushua o foi? A boca fala do que está cheio o coração. Se nossos mais íntimos pensamentos não forem pensamentos de compaixão, não teremos compaixão, graça, misericórdia e bondade para abençoar aos outros. Sim, aos outros. O que quero dizer é que somos pecadores. Eu sou um pecador e você também o é. Mas não seria uma forma de orgulho amar a nós mesmos? Chris, você colocou o dedo bem no cerne do problema. E essa é a ideia subconsciente de que para sermos pecadores arrependidos, devemos nos odiar. Mas estou aqui para lhe dizer que essa é uma das mentiras mais sutis e mais eficazes de Satanás. E você está certo, somos todos pecadores e continuaremos a proceder assim, bem como continuaremos a cometer erros e a tropeçar no pecado enquanto tivermos uma natureza decaída. O que Romanos 8:7 nos diz? O pendor da carne é... O pendor da carne é inimizade contra Yah, pois não está sujeito à lei de Yahuwah, nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. Não é que o coração arrependido não queira proceder assim. Paulo descreve muito bem essa luta quando diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Portanto, há esse conflito no coração de cada crente. Isso é devido à nossa natureza decaída, e esse conflito permanecerá até que sejamos dotados de naturezas superiores. Mas é aqui que Satanás ganhou muito terreno e nem sequer o reconhecemos, que é o uso excessivo da culpa. O que você quer dizer com isso? Bem, a culpa por si só não é uma coisa ruim. Pegue seu dicionário aí atrás de você e leia para nós a definição de culpa. Vamos lá. O fato de ser responsável pela prática de um delito, culpabilidade moral, responsabilidade por um erro ou um deslize. Muito bom. Já um outro dicionário diz que culpa é um sentimento de ansiedade ou infelicidade por você ter feito algo imoral ou errado, como causar dano a uma outra pessoa. Então, novamente, a culpa por si só não é uma coisa ruim. Ser capaz de sentir culpa é o que nos separa dos psicopatas. Mas Satanás entra e amplia nossos sentimentos naturais de culpa. Veja, somos pecadores e temos naturezas decaídas. Nós sabemos disso e ainda assim desejamos ser como Yahuwah, que é santo, puro e perfeito, certo? Absolutamente. Nós nos comparamos a Yahuwah e vemos o quão pecadores somos. Vamos nos sentir culpados e deveríamos, quando realmente fizermos algo errado. Mas Satanás pega esses sentimentos de culpa e os amplia, e é aí que entra o problema, porque quando nos sentimos culpados, uma de duas coisas vai acontecer. Primeiro, vamos sentir vergonha. Agora, vergonha não é a mesma coisa que culpa, é um passo além da culpa. Estão intimamente ligados, mas não são a mesma coisa. Eu imprimi a definição de vergonha. Você poderia ler isso para nós, por favor? Um estado emocional negativo e generalizado, geralmente originado na infância, marcado por autocensura crônica e uma sensação de fracasso pessoal. Quando sentimos vergonha, nós queremos estar perto da pessoa que pensamos ter ofendido, ou você se pega evitando-a? Com certeza. Evitando-a, é dessa forma que procedemos. Essa é uma das maneiras pelas quais Satanás tenta nos afastar de Yah. Mas você acha que vamos ser melhores criaturas longe dele? É óbvio que não. É somente se achegando a Yahuwah e confiando em seu amor, bondade e em seu perdão que qualquer um de nós terá alguma esperança. Mas a vergonha destrói a nossa fé. É por isso que a vergonha, ou uma abundância excessiva de culpa, mais do que qualquer outra emoção, é o que Satanás procura jogar em nossa cara.
Abra em Zacarias capítulo 3, pois neste capítulo veremos que Zacarias recebeu uma visão muito interessante. O sumo sacerdote daquela época chamava-se Josué. Nos tempos bíblicos, mais de uma pessoa usava o mesmo nome, assim como nos tempos modernos. E eu gostaria, Chris, que você começasse pelo versículo 1, para vermos o que está acontecendo nesta visão que Zacarias recebeu do sumo sacerdote Josué. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo de Iahua, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo de Iahua disse a Satanás: Iahua, o repreenda. Iahua, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestidos de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Este é o ambiente de um tribunal e Satanás está lá para acusar Josué, que como sumo sacerdote carrega os pecados do povo, simbolizados pelas roupas impuras que ele veste. E Josué fica cheio de vergonha quando Satanás o acusa. Mas o que Iahua faz? Agora vamos ouvir o próprio anjo de Iahua falando. E o livro de Zacarias traz tal afirmação. E o que o anjo diz a Satanás? Versículo 2. O anjo de Iahua disse a Satanás: Iahua o repreenda. Iahua, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Satanás é o acusador, e uma de suas ferramentas mais eficazes é fazer com que nos acusemos, e ao procedermos assim, ficaremos cheios de vergonha e, consequentemente, nossa fé será minada, e nos afastaremos de Iahua. E isso me leva ao próximo ponto. A mente humana em si mesma não pode permanecer para sempre em um estado de ódio, mas temos que, de uma forma ou de outra, nos sentir melhores. E então, quando estamos cheios de uma certa autoaversão, o que fazemos? Tentamos nos sentir melhores. E a maneira mais fácil e rápida de fazer isso é criticar e achar falhas nos outros. Abra em Apocalipse 12 e leia os versículos 9 e 10. Esta é uma descrição fascinante de Satanás e sua obra. Ok. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Elohim e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Iahua. Iahua é nosso Deus, nosso Elohim. E o que Satanás faz? Ele nos acusa diante de Iah dia e noite. E quando criticamos os outros, involuntariamente unimos forças com Satanás. Proferimos suas palavras e fazemos sua obra. Não interessa como interpretamos isso, pois quando encontramos falhas e criticamos os outros, nós automaticamente estaremos fazendo as obras de Satanás. Algumas pessoas chamam esse tipo de atitude de amar o pecador e odiar o pecado. Eles tentam fazer de tudo só para dizer, eu te amo, mas é o que você está fazendo que eu detesto. Mas caso procedamos dessa forma, ainda assim estaremos buscando as falhas nos nossos semelhantes, bem como os julgando. Mas não deveríamos ir ao nosso irmão quando ele nos faz mal? Lembre-se que, se eles não nos ouvirem, deveríamos levar tal lide à igreja. E se ainda assim eles não nos ouvirem, deveríamos manter distância dos mesmos? Estou feliz que você tenha tocado nisso, Chris. E a passagem que se encontra em Mateus 18 é usada por muitos crentes como justificativa para evitar ou afastar-se de outros que se sentem compelidos a acusá-los como pecadores. Mas vamos ler no contexto. Quando olhamos para essa passagem no contexto, a entendemos em uma perspectiva muito diferente. Mateus 18. E quais são os versículos? Eu não tenho certeza quais são eles. Versículos 15 a 17 diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Agora a questão é,
como Yahushua nos ensinou a tratar os pagãos e os cobradores de impostos. Lucas 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Yahushua todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É assim que devemos tratar aqueles de quem discordamos ou que sentimos que estão tropeçando ou até mesmo mergulhados no pecado. Devemos ser gentis com eles, assim como Yahushua foi. Devemos nos aproximar deles e não julgá-los e evitá-los. Foi isso que os fariseus fizeram e criticaram Yahushua, não por agir em certas situações. Mas alguém consegue melhorar seu proceder longe de Yahuwah? Não, de jeito nenhum. É somente tratando-os com amor e bondade, assim como Yahushua fez, que qualquer pessoa será atraída a Yahuwah. Muitas vezes, porém, na tentativa de fazer com que o nosso eu, que já se sente contrito e envergonhado, se sinta melhor em relação a nós mesmos, busque por falhas nas pessoas ao nosso redor com observações do tipo: veja o que ele está vestindo, veja o que ele está comendo, veja o que eles permitem que seus filhos façam, assistam, leiam, ouçam, ou o que quer que seja. Como você disse antes, não é nosso papel convencer do pecado, mas sim do espírito de Yah. Exatamente. Não podemos ler o coração de nenhum de nossos semelhantes, mas Yahuwah pode. Abra em Apocalipse 7. É neste capítulo que é mencionado sobre os 12.000 selados de cada uma das 12 tribos. Há um pequeno detalhe muito interessante no versículo 8 que eu gostaria que você lesse. Apocalipse 7, versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Bem, para mim isso soa como algo estranho. Você não entendeu? Sim, entendi. Fala sobre a tribo de José, mas não havia essa tribo. Ele recebeu uma herança dupla por meio de seus filhos Efraim e Manassés. Não havia tribo de José em Israel, mas aqui no Apocalipse ela é mencionada. Mas é desta forma que você ainda tem os 144.000, sendo 12.000 selados de cada uma das 12 tribos. Falta uma tribo, e essa é a tribo de Dan. Jacó conhecia o caráter de seus filhos, e sua compreensão se reflete no que ele disse sobre cada um deles enquanto estava em seu leito de morte. Abra em Gênesis 49 e vamos ler o que ele tinha a dizer sobre Dan. Está no versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Para colocar em uma linguagem moderna, Dan era um caluniador. Ele espera até que o cavalo e o cavaleiro passem e então ele morde os calcanhares do cavalo. Ele é um caluniador, um crítico, ou seja, ele procura por defeitos nos outros e os julga. Dan não era o único irmão que possuía defeitos, mas o que é interessante é que na contagem final de Apocalipse, ele é a única tribo que se perdeu por causa desse traço de caráter, de julgar e encontrar falhas, bem como de atacar e apunhalar os outros pelas costas. Uau, que tragédia! Existe um perigo real entre os cristãos de cair neste quesito. Veja, quando eu encontro algum defeito em você, seja na forma como você se veste ou come, ou gasta seu tempo ou dinheiro, posso ter a tendência de me sentir melhor do que você e ter maior probabilidade de ser salvo. Afinal, não estou tão mal quanto esse pobre coitado. Minhas chances são muito boas comparadas às dele. Que situação, hein? Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, entendo. E eu também já percebi isso acontecendo. E, infelizmente, quanto mais conversador for o cristão, mais surge essa tendência de julgar os outros. E eles também são muito sinceros. Eles querem ser como Cristo e querem honrar a Yahuwah. E, no entanto, eles podem ser alguma das pessoas mais críticas que existem, seja julgando ou criticando. Por que você acha que isso acontece? Quando você começa a entender o quão puro e santo é Yahuwah, você percebe o quão pecador você é. Mas em vez de responder com gratidão que somos amados com um amor infinito, começamos a nos concentrar, ainda que subconscientemente, no que podemos fazer para nos tornarmos mais parecidos com Yah. Talvez decidindo que ser vegetariano seja bom, mas ser vegano seja ainda melhor. Se usar vestidos seria bom, mas usar vestidos longos seria ainda melhor.
Se não assistir filmes, seria bom, mas não ler romances, não jogar, não contar piadas e não rir, seria ainda melhor. E de repente você começa a notar todos ao seu redor que ainda estão fazendo muitas coisas que você costumava fazer, mas que agora você está se abstendo. E isso faz você se sentir muito bem consigo mesmo. E de uma hora para outra, você caiu no colo da salvação pelas obras. Exatamente. A Bíblia foi descrita como a carta de amor de Yahweh aos pecadores. Você poderia, por favor, abrir em Jeremias 31 e ler para nós o versículo 3? Este verso resume a atitude de Yahweh em relação a nós mais do que qualquer outro versículo da Bíblia. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver Yahweh dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Esta é a disposição de Yahweh para com os pecadores, a qual demonstra o quanto ele nos ama. O diabo sabe disso e então ele tenta nos afastar de Yahweh ao colocar sobre nós uma culpa tal que a transforma em autoaversão e vergonha. Eu gostaria de falar agora sobre 3 emoções que são muito humanas, as quais Satanás usa para nos fazer sentir vergonha, e com o fim de sufocar a nossa fé e nos afastar do Pai. A primeira emoção seria a raiva. O que você pensa sobre a raiva? Bem, eu diria que ela é pecado. Eu sei que as escrituras falam de Yahweh vivendo momentos de ira, mas ele é santo e sua ira é legítima. E a raiva ou a ira humana, não é? Bem, não. Quer dizer, acho que não. Mas ela pode ser? Isso pode surpreendê-lo, mas a raiva não é pecado. Se fosse, Yahweh não teria passado por tal sentimento. Sim, mas vamos lá. Ele é santo, certo? E eu sei que eu não sou. E tenho certeza de que você também não é. Minha esposa concordaria com você. Abra em Deuteronômio 9 e leia o versículo 8, por favor. Tá. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira de Yahweh, que a ira de Yahweh se acendeu contra vós para vos destruir. E você ainda se considera santo? Você parece meio desconcertado. Sim, estou. Bem, estou acostumado a pensar que a raiva é um pecado, mas que para Yah não se aplica. Muitas pessoas se sentem assim, mas é um erro. Esta é uma mentira que Satanás usa para nos fazer sentir vergonha, destruir a nossa fé e nos afastar de Yah. A raiva é uma emoção muito humana que também pode ser uma emoção que descende do alto. Ela em si não é pecado, mas é o que fazemos com ela que vem a se tornar pecado. Há uma citação aqui que eu gostaria que você lesse, de Jim Butcher. Você poderia ler isso, por favor? A raiva é apenas raiva, mas não é um bom sinal. Ela simplesmente não é uma coisa má. O que você faz com ela é o que importa. É como qualquer outra coisa. Você poderá fazer uso dela para construir ou destruir. E a escolha está em suas mãos. A maioria de nós não gosta de sentir raiva e a chamamos de emoção negativa. Mas a verdade é que ela pode ser uma reação lícita à injustiça. É a voz mansa e suave dizendo: isso é aceitável. Deixe eu te dar um exemplo. Em junho de 2012, um homem chamado Jesus Mora Flores foi espancado até a morte no Texas, nos Estados Unidos. O homem que o matou espancou-o até a morte com as próprias mãos. Que crueldade! Sem dúvidas. Mas e se eu lhe dissesse que o homem que espancou Flores até a morte pegou-o estuprando sua filha de 5 anos? Muda as coisas, não muda? Com certeza. Além de proteger sua filha, pode-se dizer que o pai fez o que fez com toda a justiça. E ele foi processado por matar aquele homem? Na verdade, não. Os moradores do bairro descreveram o pai como um homem bastante pacífico e ficou claro pelo que ele disse à polícia que, na verdade, não pretendia matar Flores. Meu objetivo não é focar no fato de que ele matou acidentalmente o estuprador de sua filha. A questão é que ele ficou transtornado e, a partir da provocação, sua raiva foi legítima. Novamente, a raiva pode ser uma reação bastante lícita à injustiça. As Escrituras estão cheias de referências à ira de Yahweh. Aqui estão apenas algumas delas. Você poderia lê-las, por favor, e nos dizer onde elas são encontradas? Vamos ver. 2 Reis 17, versículo 18 diz: pelo que Yahweh muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Salmo 78, 59. Elohim ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. E Números 32, versículo 13.
pelo que se acendeu a ira de Iahua contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante Iah. E para aqueles que dizem, mas esse é o Deus do Antigo Testamento, eu posso garantir que há muitos lugares no Novo Testamento que também falam sobre a ira de Iah. O que diz Apocalipse 18? Você nem precisa procurar, pois já conversamos bastante sobre esse texto antes. O que ele diz? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Iahua se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é Iahua Elohim, que a julgou. Ok. Na verdade, esses versos não usam a expressão ira, mas todos sabemos que é disso que se trata, do dia do Senhor. Mas vamos ver o que diz Apocalipse 6. Leia o versículo... Comece pelo versículo 14. Tá. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui fala de quando Iahua exercerá justiça na terra. Agora, é também aqui que podemos traçar uma linha entre a ira divina e a humana, uma vez que Iahua tem a capacidade de ser perfeitamente justo e quando ele pune, sua justiça é completa e perfeita. Quando agimos com raiva, o que fazemos é ultrapassar todos os limites razoáveis como seres humanos. Temos a tendência de ver a raiva como uma emoção negativa, mas como vimos, ela também é uma emoção divina e humana. Lembre-se sempre de que fomos criados à imagem divina e para ter emoções. Ok, mas não vamos ignorar esse tipo de raiva que ultrapassa todos os limites razoáveis como se isso fosse algo natural. Porque há uma diferença, você tem que admitir, Will, que nem toda raiva é lícita. O que eu quero dizer é que alguns homens que batem em suas esposas, mulheres destrambelhadas que gritam com seus maridos ou com seus filhos, com uma raiva desconcertante, bem, como aquela raiva que muitos têm quando estão dirigindo, quando alguém te fecha e você fica com raiva, ignorando e xingando a todos e etc. A diferença entre a raiva que não é pecado e a raiva que é depende inteiramente do que você faz com ela. Você sente a emoção e a deixa fluir? Ou você reage, bate na sua esposa, dá um tapa no seu filho, chuta o cachorro e xinga aquele motorista que te cortou na hora do rush. Marco Aurélio, que foi imperador romano em meados do século II d.C., disse: quão mais graves são as consequências da raiva do que as suas causas. Que palavra cheia de sabedoria. A raiva ultrapassa os limites do pecado quando você a usa como justificativa para ferir outra pessoa. Eu imprimi aqui uma citação do filósofo grego Aristóteles, pois achei que ele teve uma visão interessante sobre a raiva que é prejudicial. Leia para nós. Eu só gostaria de acrescentar que, para aqueles que podem estar se perguntando do porquê o Will usa certas pessoas um tanto controversas ou duvidosas, a WLC acredita que ninguém tem 100% de verdade ou 100% de erro. Se buscássemos alguém que não tivesse nenhum erro, perderíamos muitos insights valiosos e Iahua procura nos alcançar, não importa onde estivermos. Obrigado, Chris. É isso mesmo. Pegue o que é bom e deixe o resto de lado. Ok. Aristóteles disse, abre aspas, qualquer um pode ficar com raiva. Isso é muito fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, com o propósito certo e da maneira certa, não está ao alcance de todos e não é nada fácil. Que brilhante! Basicamente, ele está explicando a diferença entre as ações pontuais de Iahua e nossos ataques desproporcionais. É verdade, mas novamente a emoção em si não é pecado.
A raiva se torna pecado quando sai do reino das emoções e entra no reino da ação, causando dano a outra pessoa. Vamos dar uma olhada em Isaías 42. Esta é uma profecia do Messias e que explica quais serão suas ações. Leia os primeiros 4 versículos de Isaías 42. Ok, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu quero que você perceba, Chris, que as ações do Salvador estão ligadas à justiça, pois ele deve estabelecer a justiça na terra. E ao fazer isso, observe como ele o faz. Não esmagará cana quebrada. Em outras palavras, uma cana que já foi danificada e que está avariada ou condenada, ele não a destruirá quebrando-a. As velas usadas há muito tempo atrás, que continuam pedaços de pano, conhecidos como pavio, se fossem usadas hoje e tivessem se esforçando para se manterem acesas, as mesmas não seriam forçadas a se apagar. Agora vou falar algumas coisas que precisam ser consideradas em nossa transmissão de hoje. Então preste atenção. Vamos falar sobre as causas da raiva. Sim, como já discutimos, é sobre as injustiças. Mas existem outras causas de raiva. Existem transtornos de humor, traumas não resolvidos e muitas vezes decorrentes de infâncias abusivas. E há também o transtorno de estresse pós-traumático. Temos também os desequilíbrios hormonais. Esses também. Tudo isso pode causar raiva. Agora, a profecia de Isaías que fala sobre o Messias nos diz que ele seria meigo, gentil, compassivo e todos os outros atributos que fazem referência a Yahweh. Mas então Satanás aparece e age exatamente ao contrário, comparado ao nosso Pai. Ele pressiona sobre nós sentimentos de culpa e vergonha. Oh, você ficou com raiva, hein? Que pecador você é! Que coisa horrível que você está sentindo! Você pode não ter praguejado contra o motorista que o fechou na hora do rush, mas Satanás está ali para pressionar você com sentimentos de vergonha e culpa por você sentir certas emoções, mesmo que elas sejam emoções humanas que não foram pensadas ou planejadas para magoar outras pessoas. E isso é verdade, e Satanás é muito bom nisso. E se esses sentimentos de raiva forem devidos a um desequilíbrio hormonal ou a um transtorno de estresse pós-traumático ou a algum outro trauma não resolvido sendo desencadeado? Yahushua pode não apagar um pavio que está se esforçando para manter-se aceso, mas o diabo certamente o fará. E sua maneira mais eficaz é fazer com que façamos isso conosco mesmos, ou seja, ao sentirmos culpa e vergonha, ele fará com que esses sentimentos nos afastem de Yahweh. Ele quer que nos sintamos tão mal e tão culpados que, em alguma tentativa desesperada de nos sentirmos melhor, começaremos a olhar em nossa volta e criticar aqueles que estão ao nosso redor. Não caia nessa armadilha, querido ouvinte, e não se culpe por sentir emoções que são perfeitamente humanas. Afinal, você foi criado para ser e agir como um ser humano. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você disse que há várias emoções que Satanás usa para que sintamos vergonha e culpa no decorrer de nossas vidas. Nós, no programa de hoje, conversamos sobre a raiva. E o que mais? Conversamos também sobre a depressão e a tristeza. Agora, elas não são idênticas, mas elas têm algumas coisas em comum. É verdade, pessoas deprimidas ficam tristes, mas nem todas as pessoas que estão tristes ficam deprimidas. Exato. Você pode ficar triste porque o time da capital perdeu para um time do interior, mas é improvável que você fique deprimido com isso. Você não quer dizer o contrário? Um time do interior perdeu para um time da capital? Não, porque um time da capital quase nunca perde para um time do interior. Mas ok, você entendeu. A tristeza pode se transformar em depressão se durar por um grande período de tempo. E nem toda tristeza se deve à depressão. Mas primeiro vamos falar sobre a depressão.
Ela é uma outra emoção humana comum e que Satanás pode usar para nos afastar de Yahweh. A depressão muitas vezes anda de mãos dadas com a vergonha ou a autoaversão. E assim você pode imaginar como Satanás poderia tirar vantagem disso. Ah, claro. Como cristãos, conhecemos as incríveis bênçãos que Yahweh derrama sobre nós. E por isso, pode ser fácil acumular sentimentos de culpa sobre os sentimentos de depressão. Já ouvi pregadores dizerem: os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes que existem. Mas a forma como dizem isso é quase como se estivessem repreendendo você por não ser feliz. Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Sim, eu também percebi isso, mas como vimos, Satanás usa sentimentos de culpa e vergonha para nos afastar de Yahweh, especialmente se estivermos lutando contra a depressão, pois ele nos fará sentir-nos indignos de nos achegar a Cristo. Mas deixe-me te perguntar, Yahushua alguma vez rejeitou alguém que veio até ele em busca de ajuda? Não, nunca. E porque Yahushua veio para nos revelar o Pai, podemos saber que Yahweh também nunca rejeitará ninguém que se achegue a ele em busca de socorro. Abra em Mateus capítulo 11 e leia para nós os versículos 28 e 29. Embora esta declaração tenha sido feita por Yahushua, enquanto você lê, eu gostaria que você visualizasse o Pai dizendo isso a você, porque Yahushua veio para nos revelar o Pai e dar o recado que ele queria que seu filho desse. Você já encontrou? Se sim, leia, por favor. Ok. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esta promessa é muito ampla. Não importa pelo que você está em luta ou mesmo sobrecarregado, pois o convite é: achegue-se a ele, e ele te aliviará. E eu acho isso magnífico. Muitas vezes, entre as pessoas que não lutam contra a depressão, existe a ideia de que uma pessoa com depressão poderia superá-la se apenas se esforçasse o bastante. Ou se ela apenas escolhesse ser feliz, ela conseguiria seu intento, ou seja, alcançar saúde mental por meio da força de vontade. Eu sei, pois eu também já vi esse tipo de atitude. E se alguém que está nos ouvindo sente-se assim, lá no seu íntimo, deixe eu te dizer uma coisa. Pare com isso. Isso representa um fardo desnecessário para a pessoa que luta contra a depressão. É como se uma voz estivesse dizendo: é sua culpa você estar deprimido, porque se você realmente quisesse ser feliz, você seria. Isso soa como algo que Yahushua alguma vez diria a alguém? Não, jamais. Isso seria esmagar uma cana quebrada e apagar um pavio que fumega. Assim como a raiva, a depressão é uma emoção negativa, mas também como a raiva não é por si só um pecado. É apenas uma emoção. Havia muitas pessoas nas Escrituras que sofriam de depressão. Ouvi especulações de que Davi era um maníaco depressivo. Bem, quer estivesse ou não, ele certamente lutou contra a depressão. E ainda assim a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Yah. Agora, ele não era perfeito de forma alguma. Ele foi um mentiroso contumaz. Uma das mentiras que ele contou levou à morte de todos os sacerdotes de Nobe e de suas famílias. Eles foram simplesmente massacrados e, embora Saul tenha ordenado a matança, a mentira de Davi ao sumo sacerdote foi a causa disso. Em uma das situações, ele fingiu estar louco, não confiando em Yahweh para protegê-lo. Ele contou Israel, um pecado que resultou na morte de 70.000 homens em Israel. Ele era polígamo e adúltero. Ele cobiçou a mulher de outro homem, planejando sua morte, e depois roubou-a. O próprio Yahweh chamou-o de homem que tinha derramado muito sangue, desde sua juventude. E, no entanto, a depressão contra a qual Davi claramente lutou por algumas vezes não foi considerada um de seus pecados. Abra no Salmo 77. Este é apenas um dos muitos salmos de Davi. Comece pelo versículo 1. Elevo a Elohim a minha voz e clamo. Elevo a Elohim a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro a Yahweh. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Este não parece ser um homem alegre. Na verdade, ele está profundamente, até mesmo cronicamente deprimido. Continue lendo. Rejeita Yahweh para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Elohim de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias?
E existem inúmeras outras passagens. Você pode praticamente deixar os salmos abertos em qualquer página e em algum lugar você o encontrará em uma angústia profunda, clamando a Yahweh por socorro. E observe que não só não é considerado pecado sentir-se assim, mas esses salmos foram preservados nas Sagradas Escrituras exatamente porque eles expressam a vida de muita gente. E agora vamos falar sobre a tristeza. Novamente, uma emoção muito humana e que não é pecado. Eu não posso deixar de enfatizar isso porque há pessoas que acreditam e ensinam que a tristeza é pecado. Então, vejamos alguns exemplos de tristeza. Bem, temos Yahushua em frente ao túmulo de Lázaro. O versículo mais curto da Bíblia é: Yahushua chorou. E o que é tão surpreendente nessa afirmação é que você sabe que Yahushua tinha conhecimento de que ele ressuscitaria Lázaro em apenas alguns minutos. E mesmo assim ele ainda lamentava a morte de Lázaro e a dor que isso causava àqueles que o amavam. Isso vem à minha mente aquela promessa que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sente o que nós sentimos e então, obviamente, essas emoções não são e não podem ser pecado. E o que diz o próximo versículo? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui o escritor de Hebreus está usando o fato de que o Salvador sente tudo o que sentimos como um argumento profundo sobre do porquê devemos pedir ajuda a Yahweh. E não apenas nos escondermos com vergonha, mas ele nos diz para achegarmos-nos confiadamente e recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa fantástica! O próprio Cristo lutou contra a tristeza. Durante a viagem triunfante para Jerusalém, ele chorou por essa cidade. Sim, mas isso conta? Ele estava chorando pelos outros e não por si mesmo. Verdade. E não deixa de ser um sentimento de profunda tristeza, mas eu entendi teu ponto. Então vejamos um momento em que ele estava triste e não era necessariamente em nome de outra pessoa. Abra em Mateus 26 e leia os versículos 36 a 38. O que diz? Em seguida, foi Yahushua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essas eram as emoções de Yahushua. Agora vamos ler sobre o mesmo evento em Lucas 22. A descrição de Lucas é ainda mais clara. Versículos 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. No contexto temos a ideia de que se o anjo não tivesse fortalecido Yahushua, ele teria morrido ali mesmo e nunca teria chegado ao Calvário. Esse é o nível de estresse e angústia da alma que ele estava sofrendo. Ele estava literalmente suando sangue. Isso não é apenas um clichê, mas sim uma condição médica real. É raro, mas acontece, e é chamado de hematidrose. Tenho uma citação aqui de webmd.com que gostaria que você lesse. Leia para nós. Os médicos não sabem exatamente o que desencadeia a hematidrose, uma vez que é muito rara. Eles acham que isso pode estar relacionado à resposta natural de seu corpo de lutar ou fugir de uma situação em específico. Parece ser causada por extrema angústia ou medo, como enfrentar a morte, tortura ou abusos graves e contínuos. É provavelmente daí que vem o termo suar sangue, que significa um grande esforço. Sabe-se que a hematidrose ocorre quando uma pessoa está sob estresse extremo ao temer por sua vida. Leonardo da Vinci relatou um incidente em que um soldado suou sangue antes de uma batalha. Houve outro caso, relatado durante um ataque a Londres na Segunda Guerra Mundial. Então, novamente, isso acontece em momentos de extremo estresse e angústia mental ou emocional. Pode estar relacionado à pressão arterial muito elevada, o que faz sentido porque a hipertensão arterial também é um sintoma de dor extrema ou estresse. Assim, se Yahushua passou por esse nível de dor mental ou emocional, não poderia ser considerado como um pecado.
Não, não seria, pois ele foi achado sem pecado. E se sentir depressão, estresse emocional extremo e tristeza fosse pecado, ele não teria passado por isso. Mas ele passou por tudo isso a ponto de suar sangue. Em muitas culturas existe um estigma associado aos problemas de saúde mental. Pessoas que lutam contra a tristeza ou a depressão muitas vezes sentem vergonha e demérito de buscar por ajuda, mas isso é ridículo. Já se passaram literalmente milhares de anos desde que a raça humana teve acesso à árvore da vida. E qual seria a razão que a nossa saúde, os nossos corpos e a nossa esperança de vida se deteriorassem e perdessem seu vigor, mas não os nossos cérebros? Boa pergunta. E então você não vê problema em tomar antidepressivos? Acho que se tentarmos fazer uma afirmação generalizada e aplicar a todas as situações, seremos culpados de criticar e julgar os outros injustamente. Não conhecemos todas as situações, e não é nosso propósito julgar os nossos semelhantes. E se Cristo disse à mulher pega em adultério, eu também não te condeno, o que nos faz pensar que podemos julgar alguém? Eu concordo com você, mas... Bem, muitas pessoas veem o uso de antidepressivos como uma espécie de muleta, ou mesmo pelo fato de procurar um psicólogo ou terapeuta como algo para se envergonhar. Eu sei. Faz parte da mentalidade de que você ficaria feliz se simplesmente decidisse agir assim. É tão insano, além de haver o espírito de crítica sem falar que é injusto. Por exemplo, veja o transtorno bipolar. Costumava ser chamado de depressão maníaca. Atualmente, a ciência médica não sabe ao certo o que causa o transtorno bipolar, mas sabemos que ele vem acompanhado de depressão grave e até de ideação suicida. Os especialistas acreditam que isso pode ser causado por um desequilíbrio na química do cérebro ou por uma possível ligação com a genética. Também foi sugerido que os fatores ambientais desempenham um papel dentro deste transtorno. Mas agora me diga, qual dessas coisas é culpa da pessoa que tem tal desequilíbrio? Nenhuma delas. Então, como isso pode ser considerado pecado? Se a química cerebral estiver literalmente desequilibrada e se o corpo simplesmente não estiver produzindo a combinação correta de substâncias químicas cerebrais, isso afetará o sono, o que por sua vez afetará o humor, a capacidade de concentração e uma série de problemas, e até mesmo o apetite, que pode levar ao ganho de peso, e a lista é infinita. E temos o direito de julgar quando se trata literalmente de algo além de seu controle? Claro que não. E você sabe que Cristo também não condenaria ninguém nessa situação. Desequilíbrios nos níveis hormonais também podem causar depressão. É realmente pecado ir ao médico por causa disso? Não, não é. O pecado está em se colocar como juiz de outra pessoa. Às vezes, os cristãos têm a ideia de que deveriam estar felizes o tempo todo, e se não estiverem, estão de alguma forma pecando. Mas a própria experiência de Yahushua mostra que esse é apenas mais um fardo imposto por Satanás. Sem mencionar que suprimir essas emoções complexas também não é mentalmente saudável. Suprimir a raiva e fingir que a depressão não existe pode levar a aumentar o nível da raiva e da depressão. E até mesmo outros problemas de saúde. Bessel van der Kolk é um psiquiatra, mas não é um psicólogo. Ele é um médico especializado em saúde mental. Ele escreveu um livro chamado O Corpo Armazena Suas Reações. É um livro com mais de 600 páginas em que ele mostra como o trauma literalmente muda tanto o cérebro quanto o corpo. Tem impacto em tudo, desde a capacidade de uma pessoa se envolver com os outros, até a sua capacidade de confiar e exercer o autocontrole, e mesmo no prazer que sentimos em certas situações. Dessa forma, para os crentes apontar o dedo a outros que sofrem de depressão ou qualquer uma das que chamamos de emoções negativas, é nos colocarmos como se fôssemos juízes e julgadores de nossos semelhantes. E essa é a função que Yahuwah não nos outorgou. Isso é assumir a obra de Satanás e unir-se a ele para ser um acusador dos nossos irmãos. Se quisermos cooperar com Cristo, as nossas palavras e ações serão polidas, compassivas, encorajadoras e de apoio. E nunca, jamais, no sentido de julgar, criticar e buscar por falhas na vida daqueles que precisam que lhes estendamos a mão. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Nos últimos anos, a General Motors fechou várias de suas fábricas nos Estados Unidos. Uma cidade de 75 mil habitantes foi, em particular, atingida quando a empresa fechou suas portas.
A fábrica tinha assumido uma parte importante da economia local e o efeito do fechamento da fábrica foi sentido por todos. Além disso, os preços da gasolina atingiram uma máxima histórica e um rio da região, no mesmo período, inundou, causando muita destruição e trazendo grande sofrimento às pessoas afetadas pelas águas das cheias. Foi uma calamidade de grandes proporções, repleta de sofrimento, dificuldade e estresse. Um grupo de jovens da igreja local decidiu que queria fazer algo para ajudar os afetados. Os jovens trouxeram suas sugestões à igreja e arrecadaram um montante de $1.700. Uma de suas ideias era oferecer vales-presente às pessoas daquela localidade para abastecer seus carros no valor de $25 ou mesmo um buquê de rosas para pessoas que pareciam precisar de ajuda e alento. Antes de partirem para sua missão, o grupo de jovens e seus líderes reuniram-se para orar, pedindo a Yahweh que os conduzisse às pessoas certas. 2 dos meninos, ambos de 13 anos, observavam uma jovem, ao ela parar em frente a uma bomba de gasolina. Agora, os meninos foram instruídos a não se aproximarem de ninguém até que as pessoas saíssem de seus carros para abastecer. Enquanto os meninos observavam, a jovem procurou em sua bolsa e depois, com grande preocupação, olhou no porta-luvas. E novamente em sua bolsa, e parecia não encontrar o que estava procurando. Finalmente, ela colocou as mãos na cabeça e debruçou-se no volante e começou a soluçar. Os meninos se aproximaram, hesitantes, e bateram na janela do carro. Aqui está um vale-presente de $25 para você abastecer, disseram eles. E não precisa se preocupar, é só uma ajuda. Só queremos que você saiba que Yah te ama. Ao ouvir as amáveis palavras dos garotos, a jovem começou a chorar novamente. Ao aceitar o presente com muita gratidão, ela explicou que era uma mãe solteira e que estava desempregada há algum tempo. Ela estava indo a uma entrevista de emprego que precisava desesperadamente, mas seu carro estava sem gasolina. Ela pensou que tinha uma nota de $10, a qual seria suficiente para comprar alguns galões de gasolina, mas não conseguiu encontrá-la. Ao perceber que, sem gasolina, ela não conseguiria ir à entrevista, ela desabou e começou a chorar pedindo ajuda a Yahweh. Pai, ela orou. Você sabe como preciso desesperadamente deste emprego e não consigo encontrar minha última nota de $10. Vou perder minha entrevista se não conseguir abastecer. Não sei o que fazer e estou muito cansada. Por favor, me ajude. Ela disse aos meninos, vocês não têm ideia do que fizeram por mim. Muito obrigada. Os meninos voltaram ao seu líder jovem e relataram aquela linda história. Seu líder deu-os mais 4 cartões presentes e um buquê de rosa para que eles dessem à jovem mãe. Ao vê-los voltar com mais alguns presentes, ela disse que não poderia aceitar mais nada. Mas eles insistiram. Finalmente, ela aceitou e, com lágrimas de gratidão e esperança renovada, partiu para a entrevista de emprego. Michael Powers diz... Temos mantido a tradição de distribuir rosas ou cartões presente 1 ou 2 vezes por ano nos últimos 12 anos. E toda vez Yahweh nos conduz a pessoas que precisam desesperadamente saber que são amadas. Isso não só faz diferença na vida de quem recebe os presentes, mas também faz diferença na vida dos adolescentes que veem, na prática, que Yahweh vela por todos. E eles fazem parte de um projeto que atinge centenas de pessoas que carecem de esperança. O Salmo 17 nos diz, Eu te invoco, ó Elohim, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam um refúgio. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que, se vocês esquecerem de tudo o que falamos no programa de hoje, uma coisa eu gostaria que vocês lembrassem. Sabe o que é, Chris? Não. O que é? Ouçam com atenção. Não é pecado estar na condição de ser humano. Vou dizer isso novamente. Não é pecado estar na condição de ser humano, pois fomos criados para ser como tal. Abra em Gênesis 1 e leia os versículos 26 e 27. Vamos prestar atenção a uma palavra neste texto que normalmente ignoramos. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim um homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou.
A palavra aqui traduzida para o português como homem vem da palavra hebraica Adam. Seria Adão? É a mesma palavra, sim. Está classificada no número 120 do dicionário expandido Strong. Você poderia pesquisar e ler a definição para nós, por favor? Há uma cópia bem atrás de você naquela prateleira. Claro. Um ser humano, um indivíduo ou espécie. Adão significa homem, humanidade, pessoas. Em Gênesis 1, homem é descrito como objetivo e a coroa da criação. Esta é uma definição muito interessante. Todos sabemos que Adão e Eva foram criados à imagem de Yahweh. E todos sabemos que eles foram criados para serem a coroa de toda a criação. Mas o que esquecemos é que eles foram criados para serem humanos. Se Yahweh quisesse que eles fossem algo diferente da forma humana em sua essência, ele teria feito outra coisa, mas não o fez. Novamente, não é pecado estar na condição de ser humano. Não creio que esta seja uma conclusão a que alguém tenha chegado conscientemente, mas você está certo. É assim que temos agido subconscientemente. E gosto de como Gênesis 1 termina. E viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E é claro, ele estava incluindo Adão e Eva em sua fala. E sim, eles não tinham pecado naquele momento, mas ainda assim, o estado de ser humano não era considerado inerentemente pecaminoso. Outro caso em questão, o próprio Yahushua. Como já abordamos em outros programas, a Bíblia revela que a natureza de Yahushua é 100% humana. Ele tinha que existir como pessoa para ser o segundo Adão, superando onde o primeiro Adão caiu. Ele era total e completamente humano e nada divino. E o que Yahweh disse sobre Yahushua em sua plena humanidade? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Temos que aniquilar essa mentira satânica de que ser um ser humano é ruim ou mau. O pecado é ruim e perverso, mas ser um ser humano por si só não é. Fomos criados para estar na condição de seres humanos e criados à imagem de Yahweh. Portanto, não é pecado sentir emoções humanas. Estou muito feliz que você tenha dito isso. Eu era um daqueles que me culpava por sentir, como você chama essas emoções negativas, mas suponho que se Yahweh quisesse criar robôs, ele teria nos criado dessa forma. Não é pecado sentir raiva, tristeza ou ficar deprimido. E, por outro lado, também não é pecado rir ou brincar. Como assim? Ah, sim. Não te contei sobre aquela vez em que convidamos uma família para jantar e no dia seguinte a mulher ligou para minha esposa e disse que nossa família ria demais? Estamos vivendo em tempos solenes, disse ela, e rir tanto não nos identifica como pessoas que estamos vivendo no fim dos tempos. E o que sua esposa disse? Bem, ela foi educada. Ela agradeceu por sua preocupação e depois desligou e riu até parecer tola. Mas sim, aparentemente rir é pecado. Isso é muito triste porque Yahweh quer que seu povo seja feliz. Em Neemias 8 temos uma história interessante de como os israelitas que haviam recém-retornado do cativeiro descobriram que estavam violando a lei divina por ignorância. Eles estavam arrependidos e com o coração partido, por, em sua ignorância, terem desonrado a Yahweh. Por que você não lê para nós? Neemias 8, versículos 9 e 10. Há uma lição importante que podemos tirar disso. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado a Yahweh, vosso Elohim. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. É a alegria que recebemos de Yahweh que nos fortalece durante as provações da vida. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás de que ser um ser humano é pecaminoso. Fomos criados para ter emoções e não é pecado tê-las. Rejeite esse fardo que Satanás está tentando impor a cada um de nós. Yahweh ama você e te aceita exatamente como você é, um ser humano feito à sua imagem, com todas as emoções com as quais você foi criado. Obrigado, Will. Isso para mim, pessoalmente, esclareceu as coisas e acredito também para o nosso público ouvinte. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.